Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita luz, muita paz. Bom, dando sequência à nossa aula, agora nós vamos falar, o conceito, como termina um projeto planetário, nós vimos ontem. Agora nós vamos falar, do juízo final. É bem legal, mano. Então, quando o projeto planetário acaba, ele entra, sai da Era das Trevas e entra, muita coisa acontece no mundo espiritual. Então, vamos tentar entender. Pegar o nosso modelinho clássico, vamos pegar as dimensões astrais. Por último, a lilás. Então, geralmente as pessoas que estão nesta dimensão aqui são comandos. Ninguém que está com karma, que está na lei do karma, está aqui. Aqui é exatamente era de comando. Esse ascensionados, Ascensionados também, não tem mais absolutamente nada a ver com a lei do karma. Estão libertos, totalmente libertos. Agora, sempre no pico, no auge da transição planetária, o planeta está no top, está estourando de população. Sempre foi assim, a Atlântida também, estava no top, estourando o máximo de espírito que cabia, que podia descer. Então, nós tínhamos 8 bilhões aqui, Vamos calcular 8 bi aqui. No astral, nós podemos calcular uns 4 bi. Nesse astral logo acima. Aí, no plano azul, nesse plano azul aí não tem 1 bilhão. Começa a funilar muito mesmo, porque o projeto ele foi feito para este nível aqui, não foi feito para os níveis de cima. Certo? Então, esse plano que a gente chama de plano da luz é pré-ascensão. Então, a quantidade de espíritos que tem aqui não é bilhões, é alguns milhões. Então, é uma pirâmide mesmo, tá? Então, se você olha assim, a coisa é bem, Plano físico, nós podemos fazer esse desenho aqui piramidal. Em termos de população, amarelo e lilás. Então nós vamos ter poucas pessoas aqui, poucas pessoas no amarelo aqui também, e a maior parte aqui e a maior parte nesses dois planos aqui. Porque projetos kármicos e projetos planetários são especialmente projetados para planos densos, certo? Bom, a maior parte das pessoas que elas vêm encarnando ao longo dos milhares de anos, acontece que algumas pessoas conseguem ascender, ok? Desce lá no mundo interterreno como encarnação, depois começa a só ascender. Não volta mais para a matéria. Então, para essas pessoas, tudo bem, elas já cumpriram o seu resgate lá atrás, não precisou. Mas quando o planeta chega na transição, chega na mudança, pode acontecer fenômenos de desencarne em massa. De grandes desencarnes em massa, como aconteceu na Atlântida, com a grande guerra da Atlântida e o grande afundamento da Atlântida. Falando de afundamento da Atlântida, perguntaram para mim qual que é o maior erro, que aconteceu na humanidade. Eu falei assim, ter colocado o homem na Arca de Noé. Vocês entendem? Se deixar só os bichos, tava legal pra cacete. É ter deixado o homem entrar na arca. Isso é boa, né? Bom, então, chega um determinado momento do projeto, vamos supor, vamos pensar, que é mais fácil pensar
com a catástrofe Atlântida. Então vocês vão entender melhor que o juízo final. Imagine, quando acontece qualquer catástrofe aqui na Terra, a quantidade de espíritos que morrem é muito grande. Da mesma forma que lota os nossos hospitais aqui, dá uma convulsão no astral. Porque vocês têm que entender que muitos espíritos precisam ficar em hospitais até se recobrar definitivamente. Tá? Consertado o corpo astral, tal, um monte de coisa acontece, um monte de problemas o espírito sofre. Imagine um desencarne em massa, o plano astral tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar projetado para isso. Né? Há muito tempo atrás, eu fui levado para uma cidade astral. Isso já faz mais de 30 anos. Imensa, uma cidade gigantesca, uma cidade com milhões de moradias, mas totalmente vazia. Sem nenhum ser humano, sem ninguém lá. Eu falei, né, mas que lugar que é esse? Né? Por que vocês me trouxeram aqui? O espírito que me levou falou assim, você não é um cientista? Qual é a lógica das coisas? Por que a gente constrói uma grande cidade? Agora ela está vazia. Isso significa que vai acontecer o quê? Nós vamos ter que encher essa cidade. Ela não foi construída para ficar vazia. Né? Vamos doar para sem casa lá na Terra? Né? Então significa que se estava esperando grandes desencarnes em massa. Você está me entendendo? Porque ainda estava naquela fase de, será que vai ter um holocausto? Será que as pessoas vão respeitar a quarentena? Né? Aquela quarentena de 50 anos de moratória. Então, tudo era possível. Né? Tudo era possível. Então, vamos pensar em Atlântida, que foi uma guerra. A Guerra da Atlântida, a última Guerra da Atlântida, ela não durou muito tempo. Eu tive o privilégio, agora que tem pouca gente assistindo, bem, vocês vão contar. Eu tive o privilégio de assistir muitas cenas dessa guerra. E no nossa tecnologia lá, como é que fala? Holodeck. Você entra na cena, você fica na cena. Você participa da cena, só que não interage, num sentido, né? Teve uma fase dessa guerra que todo o céu do planeta escureceu. Teve muito tempo de escuridão, devido a grandes incêndios planetários causados pelas explosões nucleares e também quando começou a haver convergências geológicas, muitos vulcões entraram em erupção. As placas romperam, tal, e isso foi acontecendo, um fenômeno atrás do outro. E isso provocou um desencarne em massa como nunca a Terra viu antes, em termos humanos. Sabe? Então, bilhões de almas, em questão de meses, foram para o plano astral. Você imagine que operação tem que acontecer para recepcionar, ao mesmo tempo, bilhões de almas. É uma muvuca do cão, né? Quando isso acontece, o comando convoca, presta atenção, convoca muita gente da galáxia para essa operação de transição. Ele convoca muitas raças, muita gente, até gente parecida com a gente, para poder recepcionar e não ter aquele choque. Então vem muita gente trabalhar e se prepara uma grande infraestrutura no planeta, no parte astral do planeta, para receber essas almas que estão chegando. A guerra durou alguns meses, certo? A catástrofe geológica, ela foi seguindo, foi aumentando, até que a placa quebrou e aí é uma questão assim de quem não tivesse nas bases de preservação em locais seguros já era. Entendeu? Desencarnou a maioria.
Isso é um trabalho no astral violento para você recepcionar todo mundo. E não podia encarnar porque não tinha vaga. Porque tem que preparar toda uma descida, novos corpos, novo projeto, tal. Então dá-se um tempo, a Terra tem que estabilizar também. Você imagine o continente da Antártida que está lá, ele estava numa zona tropical. Se você escavar lá abaixo do gelo, você vai achar a floresta tropical lá. Ela gelou em questão de dias. Você vai encontrar até fósseis de animais tropicais lá. Entendeu? Hã? Então, nós vamos pensar que houve uma catástrofe assim muito curta. Agora, o planeta, para estabilizar, demorou mais tempo. Né? Para a temperatura voltar, a tempestade, o mar sentar, a terra sentar, porque subiu o continente, desceu o continente. Você está entendendo? Existia um continente inteiro lá no norte. Existe um continente inteiro no norte que ficava numa zona temperada, certo? E ele afundou. Ele afundou totalmente no oceano também. Não é só o continente Atlântico. Vários continentes que desapareceram de vez. De vez. Nós tínhamos o continente da Atlântida, que era um continente, era muito grande, não é um país. Nós tínhamos o continente de Mu, que ficava no Pacífico, ali nas Ilhas Galápagos, naquela ilha de Páscoa ali, quer dizer. E um continente lá, acima dos Estados Unidos, na costa ali, chamado continente Hiperbóreo. Tá ok? Ele afundou completamente no mar. Próximo à Islândia. Uhum. Em 365 dias em um ano. Deu média de 21 milhões 900 e pouco, fora 800 por ano, por dia. Só dividir por 365. Você vê o trabalho do mundo astral para recepcionar tudo isso. Não é só recepcionar, você tem que cuidar, tem que ter terapeuta, tal, tal. E aí tem que começar um processo de transmigração estelar. Então, quando esses bilhões de almas móveis são recepcionadas no astral, aí vai começar a grande operação. O que é essa operação de juízo final? O que é a marca da besta? Por que lá no Apocalipse está escrito que só serão salvos aqueles que tiverem uma marca na testa? Pode procurar aí. A marca, não, eu já vou explicar o que é essa marca em latiesta. Né? Que não é o 666, que o 666 é o número de lá, besta, é o Satanás. Também vai ter esse número 66 na testa. Mas nós temos um outro número também, que é a marca da salvação. 144 mil ainda, segundo a Bíblia. Somente 144 mil terão a marca na testa, né, serão marcados e serão salvos. Quero saber se você está dentro dessa turma aí. Achou aí, Baiano? Não sei. Então, Lance, deixa eu continuar contando para vocês. Então, eu vou explicar. Sabe o que é essa marca na testa? Né? Vocês pensam que haverá um julgamento prévio, assim? Não, o Djar sabe tudo sobre você. A seleção já está feita no Djar antes de você morrer. Tá? Então, quando as pessoas morrem e vão para o astral, elas já vão sendo selecionadas e deixadas em cidades específicas. As pessoas que estão com este nível, com essa marca A, B, C, D, sabe? Né? O que significa a marca? A marca seria este terceiro olho aberto, esse chakra mais luminoso. Esse chakra estando mais luminoso, já é uma marca de transcendência, já é uma marca de evolução. Entendeu? Então os escolhidos terão uma marca na testa. Que a marca, na verdade, é um processo de autoescolha. Então, terá o nome do pai escrito na testa. Né? Né? Deus. É o pastor carioca lá, Deus.
pastor carioca. Né? Glória a Deus. Da Ciola. É. Então, o DJAR já faz uma pré-seleção. Todas as pessoas que vão morrendo, elas já vão sendo selecionadas e dirigidas para grandes cidades que estão lá esperando. Tá? De acordo com o seu nível kármico, de acordo com o seu nível de... Né? Eles já são separados. Nível de consciência já são separados. Para ser tratado, mais ou menos de uma forma coletiva, por igual. Né? E esses mais iluminados, com aquela, né, aquele que a gente fala assim, com a marca de Deus, né? Marcado o nome de Deus na testa, eles são separados de acordo com cada instrução. Isso significa a separação do joio e do trigo, que é o termo utilizado na Bíblia, que é o termo mais comum, mais social para nós aqui entendemos. Né? Vocês sabem o que é o joio e sabem o que é o trigo, né? Mas você sabe, porque antigamente, quando você ceifava o trigo, não existia máquina, você não comprava o trigo. Você mesmo tinha que pegar o trigo, descascar ele, e numa peneira você separava pedra, porcaria do grão, ok? Sujeira, terra, tudo que tinha. Essa é a separação do joio e do trigo. Tá? Era uma coisa diária da sociedade. Todo mundo fazia. Você não, quando você vai cozinhar feijão, você não separa. Tem que catar as coisas ruins, as pedras que vem no meio do feijão para não quebrar o dente. Né? Entendeu? Então, esse é um conceito de separar, né, o bom do mal, o evoluído, né, os níveis kármicos. Então, esse conceito ele tem que acontecer numa época específica de final de projeto. Né? Você está entendendo? Que ocorrerá o juízo final. Por quê? Por que final? Porque não dá mais para esse mundo continuar aqui. Nesse mundo é o final para você. Então, de acordo com cada nível de consciência, haverá, sem dúvida, uma coisa que nós chamamos de transmigração estelar de almas. Em massa. É coisa de lotar naves aí, levar 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas e transportar. Certo? Para planetas que já estão esperando essas almas. Tem orbes planetários que estão na idade da pedra, que estão na idade da pedra, estão no começo de um projeto planetário, ou já estão na idade média daquele mundo. Por isso que os projetos, eles têm que acontecer coordenados. Porque, veja bem, se eu já calculo aqui, que daqui 50 anos, por exemplo, eu vou fazer subir 2 milhões de almas num determinado nível, e esses almas, necessariamente eu tenho que achar um lugar para eles em outro projeto. Então, eu já vou nesse outro projeto, já preparo moradas, tudo para receber essa transmigração muito tempo antes. Tá? Entendeu? Da mesma forma que tinha cidades astrais vazias aqui, para recepcionar esses desencarnes em massa, prepara outros mundos também, quando a frota leva, né? Quando as naves da Federação chega naquele planeta, tem que ter uma moradia para esses caras, tem que ter tudo pronto, tem que ter cidades inteiras vazias para caber milhões de almas. Tem que ter toda uma coordenação, prefeito, tudo tá. É um trabalho muito grande. Vocês não têm noção desse trabalho de logística, como é cansativo e operacional. E aí preparar a encarnação dessas almas naquele mundo. Pode ser diferente o corpo. Às vezes você chega lá, pode até ser um corpo humano, mas com as características diferentes de acordo com a estrutura do planeta, tal. Você está entendendo? Né? É. Oi? Sim, aí o cara lá desce e o planeta é uma desgraça também, né? Tem time do Corinthians lá, né? Tem Palmeiras sem Mundial, leva tudo para lá. Que estavam num plano, que está entrando na era da luz, foi transmigrado para cá, né? Sim, ela está falando que muitas almas que chegaram nesses últimos 100 anos, que estão na primeira encarnação aqui na Terra, também vieram de mundos
estava entrando na Era da Luz lá, não tinha vaga para ele, falou que você vai resgatar o seu último lá, né? Então tem gente que está queimando. Né? Você não serve para ficar aqui por enquanto, tem que ralar mais um pouquinho. Vai lá na Terra, que está tendo vaga na Terra, lá está abrindo bastante vaga na Terra. A sua ficha está meio suja aqui, né? Temos que dar uma limpada nisso aqui. Então vai lá na Terra, né? Rala um pouco, vira corno. Né? Que ser corno paga muito karma. Resgata mais rápido. Nossa, você nasce na Bahia, que vai torcer para o Corinthians, né? O karma é pesado. Bom, ela está perguntando se as crianças que nascem agora, se o karma dela é menor, né, por estar nascendo agora aqui, ou não. Então, depende, cara. Tem gente muito ruim nascendo aqui. Tá? Tem gente muito ruim neste meio todo aqui. Né? Você dá uma olhada que os caras fazem no Talibã, a cabeça daqueles caras, né, para matar, torturar pessoas assim, lá a vida não vale nada. Você está entendendo? Em certos aspectos lá. Você dá um fuzil para um filho da puta daquele, cara. Sabe, os caras não têm controle. Ele decide, entendeu? Ah, não gostei daquele cara, pá, vou matar aquele cara lá. Não tem uma coordenação, sabe? É um negócio. Então, tem muita gente ruim no nosso meio aqui, saca? Mas tem gente boa também. Certo? Tem gente boa. O problema é o seguinte, quando você é colocado no extremismo. Eu sempre falo para as pessoas que é muito fácil ser herói ou espiritualista em tempo de paz. Mas a hora que a coisa aperta para o teu lado, você vira um animal, cara. Você vira um bicho, você sai matando todo mundo. Sabe, igual o Batossai, sai cortando o negro de todo quanto é lado. Depois, né, vai somar o estrago que a gente fez. Então, é complicado. A gente não sabe como a gente agiria numa situação de crise, numa situação complicada. Você está me entendendo? Mas aqui a gente, se virar, você come, cara. Que eu falei, fome? Vai lá no I99, no R$1 lá você come. Não tem esse negócio de falar que passa fome. Passa fome é muito burro. Se você sair que tem de laranja na estrada ali, você enche um saquinho e come. Não precisa nem pagar. O mar tá aberto ali, né? Nem cerca tem. Não é verdade? Tem muita coisa ali que você não vai dar um desfalque no cara. Vai ver com um saquinho de laranja, você come a semana inteira. Então, não passa fome não, cara. Não passa fome que é muito vagabundo. Que não quer fazer nada. Né? Você está entendendo? Aí é outra história, né? Entendeu? Mas o ser humano, na hora que a água bate na bunda, ele se vira, viu? Vai se virar, vai. Né, filho? Vem cá, grandão. Então, nós estamos já acontecendo esse processo na Terra já há algum tempo. Tem muitas almas que estavam com karma muito pesado, já há mais de 30 anos isso está acontecendo, é uma operação de transmigração estelar. Porque o cara analisa, né, o juízo final já aconteceu, já está acontecendo. Então essas almas, elas não têm vaga para a Terra. Por exemplo, o karma delas é tão pesado que não há mais condições de encarnar aqui. Porque nós vamos entrar na Era da Luz. Então, como não vai ter aquela catástrofe planetária, aquela coisa toda, né? Então já está sendo transmigradas essas almas para outros projetos. Ou seja, o umbral está sendo limpo. Né? Então, o umbral está sendo esvaziado. Então, os caras, assim, de tempos em tempos, saem uma nave daqui levando milhões de almas para outros projetos na galáxia. E todo esse pessoal mais denso. Isso vai aliviando a vibração do planeta. Vai aliviando a vibração do planeta. Certo? Certo. Só que nós temos muita gente ainda encarnada, né? Que esse pessoal não sabe para onde está indo, né? Esse pessoal não sabe o que está plantando. Tem gente ruim, mas tem gente boa também nesse mundo, que quer fazer coisas boas, que quer sair desse buraco, que tem uma proposta. Aquilo que o Trigueirinho sempre fala, o Trigueirinho sempre usava um termo, né? Sobre as forças involutivas e as evolutivas. As evolutivas são aqueles espíritos que estão aqui em busca de uma
de um crescimento, de um acordar, de um despertar, estão mais conscientes disso e querem ir a elas, né? Só que as forças evolutivas, elas são muito mais poderosas em termos financeiros, materiais, né? Meios de comunicação, então elas acabam arrastando esse pessoal que quer evoluir. Então é uma dificuldade desse pessoal evoluir, sabe? De ter acesso ao conhecimento e informação, porque é muita energia contrária. É muita energia densa contrária, levando as pessoas para, né, para todas essas merdas que tem aí, e não para uma coisa mais lúcida, mais consciente, mais elevada. Por isso o papel dos avatares, por isso os zoadores chamando a atenção. Tem muitas forças que começam a fazer um chamado para separar o joio do trigo, já aqui em vida, já começar a fazer a separação. É a primeira peneirada. Então, há possibilidade de, mesmo com a aparição dos ETs, né? Mas você acredita também se tiver, ou seja, tem pessoas que, mesmo que as naves vão aparecer, a maldade também. Não. Quem é ruim é ruim. Quem é ruim vai demorar para aceitar, vai arrumar encrenca, sabe? Vai querer fazer guerra, sabe? É muita coisa ruim envolvido. Porque as consequências, o pessoal das inteligências dos países, eles estão medindo as consequências de um contato em massa. Eles não sabem o que fazer. Eles estão com muito medo de realmente, socialmente, perder o controle. Porque eles não sabem até que ponto os ETs vão intervir. Tá? Eu tenho uma noção, eles conversam comigo, eles não vão fazer o jeito que vocês acham, chegar e tomar conta de tudo. Não, não é assim. Porque tem que dar oportunidade das pessoas ir se transformando por si só também. A gente não pode esperar que os ETs venham e eles resolvam todos os nossos problemas. Isso não vai acontecer. É o sonho, né? O cara chega aqui e tá tudo pronto para nós, né? Certo? Já cura o câncer, já cura tudo. Então eu não faço mais nada. Né? Cientista não faz mais nada, ninguém faz mais nada. Né? Já dá aquela máquina para nós, o sintetizador de matéria, né? Nós aposentamos nossas mulheres, né? E vamos lá fazer a máquina, nós faz tudo, né? Faz comida, faz arroz, faz tudo, né? Precisa mais quem costura a nossa cueca. Né? Precisa lavar a cueca riscada, freada. O ser humano não presta mesmo, né? Eu sempre falo, né? Eu sempre brinco com os meus alunos aqui que iluminar não ilumina, mas que a gente se diverte nesse planeta, a gente se diverte. A gente tem que levar tudo com bom humor. Os ETs proibiram bombas atômicas? ETs desviam asteroides? Bom, proibir bomba atômica é uma coisa. Isso não proibiu o aperfeiçoamento das bombas. Um país tem medo do outro, um país não confia no outro. Os ETs podem ter dado ultimato, sabe? Ok? Mas o que acontece? Um ser humano não confia no outro ser humano. Então o que ele faz? Ele distende o seu arsenal. O projeto dele é de extensão. Isso é uma técnica que se chama assim: eu tenho uma quantidade de armas que você não vai me destruir. Você vai se destruir também. Isso se chama uma técnica da distensão. Ou seja, você não me ataca porque eu também posso te destruir. Não tem vencedores nessa guerra. Então, enquanto há essa margem, a guerra nuclear não acontece. Ela não tem um motivo para acontecer. Não tem um vencedor. A não ser que essa balança de poder fizesse assim. Alguém descobrir uma tecnologia muito mais sofisticada que pudesse vencer a guerra. Mas isso não acontece em nosso meio. Porque toda descoberta é muito controlada pelo alto, então todos os países avançam mais ou menos juntos, sabe? A Rússia vai para o espaço, o americano também vai, e fica aquela coisa, sabe? Né? Não tem aquele cara que avança muito mais rápido que o outro. Não tem, os caras não deixam. Então nós temos hoje, né, cenários assim, né? França, Inglaterra, que tem armas nucleares. A Alemanha não.
Não deixaram a Alemanha ter, embora tenha tecnologia para isso. Né? Ali na Europa, a França e a Inglaterra são os países detentores de armamento nuclear, ou seja, declarado. Já fizeram testes atômicos, está declarado o seu arsenal nuclear, sua potência. Né? China, né? Rússia. Então vamos ver o clube nuclear na Terra aqui, só para vocês terem uma noção hoje em dia. Primeiro, Estados Unidos. O segundo país a detonar uma arma nuclear foi a Rússia. Depois veio o Reino Unido, a Inglaterra. Depois veio a França. Tá? Depois veio a China. Então nós temos 5 países aqui, certo? Né? Os grandes países. Depois vieram os países de terceiro mundo. Índia, Paquistão, Israel, agora Coreia do Norte. E uma corrida muito grande por Irã atingir sua bomba atômica. Então nós temos 9 países detentores de armas nucleares na Terra hoje. Declarado. O Brasil tem, mas não é declarado. Entendeu? Não é declaradamente uma potência nuclear. Mas nós temos a bomba. Ela não foi testada só. Tá? Eu sei disso, eu vivia no meio dos cientistas. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, esses países de terceiro mundo, Índia, Paquistão, eles não têm uma quantidade de armas suficiente para fazer um estrago no planeta. Né? Eles têm um controle local. A Índia só desenvolveu pelo medo do Paquistão, e o Paquistão só desenvolveu pelo medo da Índia. Então é uma coisa de fronteira ali, uma coisa de ideologia fronteiriça. Não é uma ameaça ao Ocidente. Nenhum dos dois ameaça o Ocidente aqui, a Europa, de nenhuma maneira. Eles são territoriais ali. Se acontecer uma guerra, é territorial. Agora, Irã, tendo uma arma nuclear, ele é uma ameaça para Israel. Irã não vai ameaçar Estados Unidos, tal, não tem potência para isso. Estados Unidos queima ele em segundos. O grande jogo ali é o jogo localizado no Oriente Médio. Israel, né, a birra com o Irã. Né. Então, Israel está tão... Se Israel perceber que ele está chegando perto de uma bomba, Israel bombardeia eles. Sabe? Israel não vai deixar ele ter uma arma nuclear na mão. Né? Se o Irã fizer que nem o coisa fez lá, como é que fala? A Coreia do Norte que testou bomba, né? Testou tudo, né? Mas nem testar Israel vai deixar. Então, Israel detona, explode ele na mesma hora que souber onde está o negócio. Se precisar, manda um artefato nuclear nessa região onde está. Ele não vai admitir que nenhum país do Oriente Médio ameaça Israel. Né? Ameaça, só o fato de ameaçar ele já destrói. Não é questão de ser atacado por uma arma nuclear, entendeu? É sentir ameaçado. Quantas vezes Israel atacou o Iraque por se sentir ameaçado? Né? Os caras, o Iraque contratou um cientista americano, olha só, que ele inventou um canhão nos Estados Unidos que colocava satélite em órbita, sem foguete. Barato, de baixo custo, satélite que ficava em baixa altitude. Ele meteu o canhão, explodia e mandava o satélite lá. Não precisava fazer foguete, nada, era um super canhão. Aí, por questões de empresa, grana, dinheiro, NASA, um monte de coisa assim, não investiram no projeto do cara. Né? Aí o que acontece? O cara some, depois de um tempo acha ele no Iraque, produzindo esse canhão para Saddam Hussein. Em primeiro lugar, quando detectaram, o serviço secreto de Israel detectaram onde que ele estava montando esse canhão, a Força Aérea Israelense foi e destruiu tudo. E esse cientista especial, o serviço da Mossad pegou ele no hotel e matou ele. Foi lá, deu um tiro no cara. Não vai ter. Então, esses caras ficam muito atentos à ameaça, sabe? Então, por isso que o cenário mundial hoje é um cenário muito difícil você ter uma guerra nuclear em larga escala. Não é bom negócio para a China, não é bom negócio para a Rússia, não é bom negócio para ninguém. Certo? Tem que ter algo muito sério que
que leve a isso. E não tem um cenário para isso hoje. O mundo mudou demais ultimamente, do século passado, você está me entendendo? Todas as disputas que existiam na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, elas não existem mais. Tá? Elas não existem mais. E hoje, a pessoa põe a mão na cabeça, nós não podemos começar uma guerra. Se nós começarmos, o mundo vai ser destruído, ninguém vai ganhar com isso. Então todo mundo faz uma guerra com o intuito de ganhar essa guerra, certo? Ninguém faz uma guerra com o intuito de perder essa guerra. Eu vou entrar na guerra para viver meu país destruído? Qual o sentido disso? Então isso tem feito com que as potências não entrem numa guerra. Tá? E os ETs por trás, todo mundo sabe que os ETs existem. Tá? E os ETs deram ultimato. Se vocês começarem a guerra, nós vamos terminar ela. Mas aí, vocês não vão ter liberdade de jeito nenhum. Aí nossas naves vão descer, aí nós tomamos conta do planeta. Aí é outra história. Vocês escolhem. Isso foi diretamente na cara dos negros, lá do MJ-12. O MJ-12 só existiu nos Estados Unidos por causa desse ultimato. Mas não que eles têm controle sobre tecnologia extraterrestre. É uma mentira. Você acha que os extraterrestres dão tecnologia para os caras, cara? Muito pelo contrário, tem que tirar a tecnologia desses caras aí. Não dá. Então, esse é o ponto-chave da questão. Não adianta, bicho, tudo que vocês fizerem aqui está registrado. Nós estamos perto de passar, né, por lado de lá. O senhor acha que vai acabar o projeto? Claro que eu acho que vai acabar o projeto. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso aí é uma coisa já escrita há mais de 2000 anos. Que os negros sabem quando vai acabar. Entendeu? O projeto tem um começo, meio e fim. Teve a Tanta, começo, meio e fim. Todos os projetos planetários têm começo, meio e fim. Nós não podemos estar aqui para infinito, sabe? Aquela coisa. Ninguém fica aqui. Quando as pessoas descobrem que são espíritos, vocês só estão aqui. Vocês só estão aqui porque vocês não sabem que vocês são espíritos e que tem vida após a morte. Porque se soubessem, não ficava um aqui para contar a história. Tá? Vocês só estão aqui porque vocês não sabem. Todo mundo tem medo da morte. Então ninguém quer morrer. Mas se vocês soubessem como que é a nossa verdadeira origem, não ficava um aqui. É aquilo que eu discuti ontem, vocês se lembram? Né? A separação das almas, então, será diferente do que foi mostrado no filme Nosso Lar? Sim. Fim de projeto é diferente do que acontece lá. Fim de projeto é outra história. Os espíritos têm que ser transmigrados. Não há espaço para eles na próxima etapa desse planeta. O senhor acredita na possibilidade de acontecer na Terra o mesmo que foi mostrado no filme Presságio com Nicolas Cage? Não, de jeito nenhum, aquilo é uma ficção. Sabe que o filme, você conhece o filme, né? É um filme meio assim, ele é interessante e tal, mas não tem nada a ver com a verdade, você está entendendo? Não tem nada a ver com a verdade. Né? E depois uma explosão solar daquele tipo, não morre todo mundo no planeta, não. Não é assim que funciona. Né? É só você ficar debaixo da terra, ficar numa caverna, você está isolado. Não tem essa. E o astrofísico tonto não ia ser para uma base, nem ficar lá esperando a bomba cair na bunda dele. De jeito nenhum. Todos esses cientistas sem abrigo nos Estados Unidos, você não tem abrigo nuclear. Se o abrigo nuclear aguenta radiação, aguenta bomba atômica, vai aguentar uma explosãozinha de merda do Sol? Você está me entendendo? É isso que eu falo para você. Jamais um fluxo de radiação solar é mais intenso do que uma bomba atômica caindo na nossa cabeça. Sabe? Não é assim. Depois os campos magnéticos da Terra seguram um pouco, tal. Né? Pode ser mega explosão, mas não vai acontecer Tem vida, só abrigo, projetou um abrigo direito, sobrevive. E os abrigos que tem, eu quero que vocês entendam que a Suíça tem abrigo para toda a população da Suíça, para ficar embaixo da terra 4 anos comendo caviar. Com cinema, com tudo tal. Embaixo de Pequim, a 50 metros abaixo da cidade de Pequim, tem uma outra Pequim. Ou vocês não sabiam disso?
Tem uma Pequim 2, tem até avenida lá embaixo. Transita carro. Ou seja, se eu tenho que fechar em cima e vai ficar todo morando lá embaixo. Ah, sobrevive muita gente nesse planeta. Você está entendendo? É assim. Então, o que acontece é o seguinte, gente. Isso já aconteceu na Terra. Certo? Isso já aconteceu no passado, na Atlântida. Né? E em muitos outros mundos da galáxia isso tem acontecido já. Nós viemos de lugares distantes, nós saímos de projetos planetários distantes. Os exilados de Capela, né, os anjos decaídos, a expulsão do paraíso, é tudo a história de uma horda de almas que saíram de um planeta avançado como o nosso e tivemos que encarnar para resgate kármico num planeta muito primitivo na Idade da Pedra. Vocês estão me entendendo? Você pega espíritos hoje de, né, generais alemães, tal, esses bandidos talibãs, esses negros malucos, junta tudo, mete numa nave e transporta para um planeta começando na Idade da Pedra. Encarna os negros lá. Isso é expulsão do paraíso, entendeu? E o cara é obrigado a viver aquelas encarnações numa terrível situação, sem ciência, sem tecnologia, sem nada. Entendeu? Isso é expulsão de um paraíso e a queda dos anjos aqui na Terra. Isso vai acontecer de novo. Nós vamos pegar muitos indivíduos aqui e vamos decair ele em planetas densos e primitivos. Isso é uma operação muito comum na galáxia. E em muitas outras galáxias por aí, né? Você está entendendo? O universo é muito grande, gente. É muito grande. Por isso que é importante a gente lembrar de quem nós somos. Quantos lugares a gente já não passou por esse universo afora aí. Quantas experiências nós vivemos em outros mundos. É muito interessante tudo isso. Quanto Batossaira não foi. Tem um Star Trek, né? Não o seriado, mas os filmes. E tem às vezes novo, com o Kirkzinho novo lá, né? Aquele, né? Kirkzinho meia boca. Né? Mas o cenário que eles montam no espaço, numa base estelar, puta, tem lago, cachoeira, tem tudo na base estelar. Você não sabe que você está no espaço. Né? É o filme. É Escuridão, como é que chama? Além da Escuridão, acho que é um negócio assim. Está na Netflix. Está lá na Netflix. É bonito ele, é bem feito, porque os efeitos são maravilhosos, né? Os efeitos são... Então, você vai ver a base estelar dos caras. A base estelar da frota. Saca? Olha, os caras descem lá, tem luz solar, tem céu azul, né? Tem gravidade artificial, tem riachos, fontes. O cara está numa cidade, ele está numa cidade, só que está no meio do espaço. Né? Você está me entendendo? Não é necessariamente precisa ser um planeta. Né? É engraçado, né, que eles criam uma concepção de que quanto mais evolui, mais distante de superfície planetária você fica. Né? Tem planetas, a Terra está lá, tem essa visão da Terra avançada, né? Mas inclusive os primeiros, outros que está na Terra, né? Depois que ele vai para a federação, fazer curso, né? Para entrar na federação, na frota estelar. Né? Afinal, existia um continente ou uma cidade, Atlântida. Os arqueólogos estão, na verdade, buscando o quê? Bom, então, em primeiro lugar, é o seguinte: Atlântida não é uma cidade. Atlântida é o nome de um continente. Tá? É o continente perdido de Atlântida. Atlântida é um nome latinizado. O nome real dela é Aztlán. Anotem aí no seu vocabulário. É Aztlán. Certo? É Aztlán. E a cidade, segundo alguns historiadores, era Poseidons, a capital da Atlântida. Que tem a ver com os deuses gregos lá, Poseidons, deus das águas. Né? Então a capital Atlântida era Poseidons. Ok?
Mas a Atlântida era um continente. É como hoje. Nós temos um mundo inteiro aqui. Temos o continente da Europa, né? O continente asiático. Vocês nunca fizeram a pergunta? É uma pergunta inteligente que nunca ninguém fez. Carlão, presta atenção. Por que você tem nome de 2 continentes e é um continente só? Europa e Ásia. Eles são unidos por terra, não tem uma separação de mar ali. Ah, verdade. Agora que vocês descobriram. Preguiça de pensar, né? Por que fizeram uma divisão então ali? É? Isso é história, isso vem lá atrás, né? Uma divisão política até, você está entendendo? Dos povos orientais, dos povos, né, ocidentais, ali eles fizeram uma divisão, tinha o Oriente e o Ocidente, né? Então ficou o continente oriental e o continente ocidental. Né? Mas não é a primeira vez que você tem uma divisão continental que não tem, é uma divisão por terra. Né? É diferente se tem o continente da Austrália, é um continente. Mas qual que é o nome do continente da Austrália? Que não é a Austrália. Ih, agora eu peguei os caras pro pé. Ah, bom, tá bom, carambolas. Né? Você estava nessa aula, é? Então, quantos continentes a gente tem hoje no nosso planeta? 5. Olha, 5? E quais são os 5? América, Europa, África, Ásia e Oceania. Olha. Não sei, porque a Antártida também é considerada Muito! Oh! E não são 7, não? Não? porque o Polo Sul, o Polo Norte não é um continente. É, a Islândia fica onde? A Islândia. O que é a Islândia? O que é lá em cima? Lá em cima tem um continente lá em cima, lá. Pensem, irmãos. Entra no Google, quantos continentes são e quais são. Vocês tiram suas dúvidas. É. A Islândia. Então tem bastante vulcão lá em cima, Flor da Pele, lá. O que é? Onde que é? Pertence a que região? Faz uma pergunta para vocês. Estou fazendo pergunta, questionamento geográfico. Daqui a pouco vira o planeta de novo, vocês não sabem o que tinha antes. Como é que era antes? Né? Então, o fim do projeto Terra vai ser por uma ação dos ETs ou do homem? Não. Lá, agora sim, Islândia pertence à Europa. Então, quantos continentes tem? Está escrito aí 6? É? Olha só, você tem esquecido a Antártida, né? Por que o Polo Norte não é considerado um continente? Isso, porque não tem terra embaixo. É bem. Bom, o fim do projeto Terra, claro, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, a humanidade tem que transitar. Se ela não transitar por uma guerra, como é que ela vai sair de um estado e entrar para o outro? Por quê? Vocês têm que entender que sair das trevas e entrar na luz, tem que haver um despertar da consciência. Tem que haver uma mudança profunda de paradigma. Nós temos que descobrir o espírito. Nós temos que descobrir vida após a morte e nós temos que descobrir vida extraterrestre. Essas 3 coisas são básicas para você entrar na era da luz. Para você realizar uma transição planetária. Sem isso não tem transição planetária, o mundo continua na mesma merda de sempre. Só vocês vão ter aí, como é que fala? Vocês vão, daqui a alguns anos, vocês estarão tomando a 25ª dose da vacina contra a Covid. Vai mudar porra nenhuma. Você está lá tudo fodido, com 300 anos de idade, tomando 50 doses da vacina contra a Covid. Ou seja, não muda nada. Se não houver essas 3 coisas que eu falei para vocês. A gente vai só trocando de celular todo ano, aquela bosta de sempre. Os aplicativos vão mudando, não tem mais o que fazer depois, sabe? Não tem mais. A Terra, o ser humano fica num círculo vicioso. Todo mundo vai virar gay nesse planeta, aquela coisa toda de gênero, tá? Ninguém sabe o que é, aquela puta festa, né? É a última experiência.
As pessoas ficam bravas comigo quando eu faço comentário homofóbicos. Mas é piada, hein, gente? Hoje em dia, a gente, cara, não pode contar piada de nada, cara. As pessoas ficam bravas com a gente. A gente não pode contar piada de gays. Daqui a pouco eu não posso nem contar piada de português mais. Baiano, então, se eu contar piada de baiano, a Bahia desce, né? Pô, carambonas. Falta de bom humor nesse planeta, né? É porque todo mundo com cara de bosta, olhando pra cara do outro, desconfiado, querendo processar o outro. Tá? Ninguém vai dar risada nesse planeta. Ninguém vai dar risada. Tudo com mau humor, né? Tudo com mau humor é ótimo. O Costinha estaria preso hoje, né? Não podia contar piada de bichinha pobre, de bichinha rica. Nossa Senhora. Olha. Então, eu estava falando no Facebook, só que ele escreveu viado, mas não sei por que escreveu assim. Já bloquearam ele. Mas é verdade. O pessoal hoje está numa perseguição. O Facebook, então, por quê? Por quê? Porque quem está controlando as mídias sociais no Brasil? O pessoal da esquerda. Quem é que está lá no controle? Sabe? Esse é o problema sério. O problema sério é que as universidades brasileiras, nos últimos 20 anos, só formaram esse tipo de personalidade. E quem que você acha que está no controle nas mídias lá? São todo esse tipo de gente, esse tipo de povo que tem uma visão completamente, vamos por assim, ditatorial. É uma ditadura de esquerda. Certo? Então eles têm certos ideais que eu não posso mais, não tenho liberdade de expressão, liberdade, sabe? Essa coisa, essa discussão. Né? Tá? Então eu prefiro não ficar falando essas coisas aí, né? Não posso mais compartilhar piada na internet. O povo leva a sério. Pelo amor de Deus, né? Falta de humor, né? Por isso que esse mundo está acabando. Esse mundo está acabando. É porque muita gente carrancuda. Muita gente carrancuda, mal-humorada, mal transada, né? Aquela coisa toda. Para não falar outra coisa, né? Tudo mal amada, né? Fica esse estresse, tensão, essa depressão, que não sabe como resolver esses problemas, fica armando guerra. Aí que saem as guerras, viu? As guerras saem daí. O Brasil não está livre de um conflito. Certo? O Brasil não está livre de um conflito, não. Só que eu não acho que vai ser um conflito grande. Mas que vai ter um conflito. Vai. A tensão é muito grande. É que deixa explodir a tensão. A hora que morrer alguém, você vai ver. Você vai ver se 7 de setembro a esquerda resolver assim, metê-la no meio e fazer encrenca das passeatas da direita. Você vai ver a encrenca que os negros vão fazer. Pode morrer gente. Aí você vai ver quem que vai ser culpado. Bolsonaro é culpado. Não, aí o exército toma conta desse país. Ou no dia seguinte decreta a lei marcial. Entendeu? Sabe o que eu ouvi falar? Não sei se é verdade. Né? Coisa de internet. A gente vê na internet. Não sabe se é verdade ou não. Não dá para confiar. Tudo é fake news, né? Diz que todos os ministros fugiram para a Europa essa semana. Estão indo embora para a Europa. Eles não vão ficar para o 7 de setembro. Deve estar com muita ditadoria. Os negros invadir aquela merda lá. Ou tem um golpe de Estado e prender os caras. Né? Vânia, você está com uma aura boa hoje. Estou vendo daqui, muito boa. Deixa eu ver a pergunta. Quando partir, para qual família nós iremos? A da Terra ou da nossa origem estelar? E quem diz que você tem família no espaço estelar? Qual família você quer ir? Família kármica ou família dármica? Porque muita gente encarna aqui com família kármica. É um pior do que o outro aqui, né? A gente encarna na família dos inimigos e não dos amigos. Cara, isso não tem a mínima importância, tá? Nós temos muitos laços de amor, claro que temos laços familiares maravilhosos aqui, com pais, mães, parentes. Isso é inevitável, né? Tem muita gente boa, mas tem muita gente que se odiaram aqui, né? Pai, filho, irmão, não quer nem ver o coisa do outro lado. Existe isso também, né? Você está entendendo? Então, é claro que do outro lado a gente vai... As nossas descobertas, o nosso acordar é que vai nos colocar
em determinadas posições no plano espiritual, tá? É um amor mais estelar, um amor mais cósmico, uma nova consciência se instala para você entender toda essa questão, né? A gente não está apegado a esses laços, porque são muitos os laços que a gente fez ao longo de várias encarnações. Não é um laço. É muita gente que se envolveu conosco, tanto do lado bom quanto do lado ruim, né? Então são questões assim muito interessantes, né? Muito interessantes. Eu vou contar uma história para vocês, histórias para vocês. Vocês assistiram esses filmes japoneses, né? Samurai e tal, chinês. Né? Quando, presta atenção no que eu vou contar para vocês. Isso é verídico, tá? Quando dois desses guerreiros disputam uma luta justa e honesta, o que morre jamais, lá do outro lado, fica perseguindo o outro. Se a luta for justa, equilibrada, sabe aquela coisa de honra? O cara sabe que perdeu e se curva porque perdeu. Entendeu? É honra você aceitar a derrota. Você mostra um ser evoluído. Aí quando o outro morre, os outros dois se encontram, se cumprimentam do outro lado. Opa! Porque sabem que foi uma experiência vivida, que você... Eu encontrei muitas histórias assim das pessoas cumprimentando o outro. Você foi um excelente guerreiro, né? Lutou de forma justa e honesta e honrada. Foi uma honra, né, lutar com você e perder a minha vida pela sua espada. Ó, porra, você não tem noção. Não é do jeito que vocês pensam. Só quando o cara é muito chato, muito ruim, aí começa a odiar a vida inteira. Um dos documentos que eu vi ontem, ele pegou alguns budistas, crianças budistas, né? Uhum. Com maldade, eu esqueci o nome dele. Ele cortava o pescoço até de crianças ali, só para querer ganhar o reinado do Poder, mostrar. Porque o poder na antiguidade era gerado muito pelo medo. Você criava um terrorismo muito grande e as pessoas tinham medo de você. Então, essa era a forma de dominação. Porque você matava criança, matava todo mundo, as pessoas não podiam, morriam de medo de você. Então, elas se curvavam por este medo. Né? Por esse medo. Então, tem mais perguntas, Luna? Então é isso, pessoal. Então, graças a Deus que está no fim, né? Nós vamos viver grandes experiências ainda neste mundo. Nós vamos ver mudanças interessantes acontecer na esfera desse pequeno planeta azul, chamado Shan. Namastê, pessoal. Até o próximo encontro. Muita luz a todos.